E o que o Castro Alves opera nesse poema é uma aula magna de manipulação da percepção do leitor. Ele não começa o poema esfregando a dor na nossa cara. Não mesmo, o começo é até bem pacífico. Ele usa a técnica da justaposição. Os primeiros versos são de uma beleza quase anestésica. Ele descreve o oceano aberto de forma sublime. O mar é retratado como uma dourada borboleta, um vasto espaço de liberdade absoluta onde a luz do sol brinca nas ondas. E o ritmo inicial ajuda muito nisso, né? Demais. O ritmo dos versos iniciais é amplo, lento, evocando a respiração tranquila do mar e o voo do albatroz. Tudo parece calmo. E essa beleza inicial é uma armadilha perfeita. Porque, de repente, sem nenhum aviso prévio, a perspectiva do poema despenca lá do céu azul direto para o convés da embarcação. E o choque visual e auditivo é simplesmente brutal. Ele chama aquele cenário de um sonho dantesco. Homens negros e mulheres acorrentados, obrigados a dançar no escuro e na sujeira do porão. Mulheres com tetas magras, a exaustão física total. Crianças esqueléticas tentando beber leite em mães já exaustas e secas e acabando por beber sangue. É uma imagem fortíssima. E coroando todo esse inferno, a figura do capitão, ali no meio da névoa do mar, rindo e ordenando aos marinheiros, fazei-os mais dançar. Enquanto o chicote estala nas costas das pessoas. É aterrador. A mecânica por trás do horror construído pelo Castro Alves é brilhante do ponto de vista literário. Ele cria um contraste que dói, né? Sim, ele contrasta a memória daquelas pessoas, um povo que na vastidão de suas terras originais era livre e caçava leões, com a redução absoluta à miséria, a condição de carga aprisionada na férrea lúgubre serpente, que é como ele chama o navio. É a liberdade infinita esmagada contra o confinamento extremo. E o eu lírico transborda de tanta indignação que ele chega a encurralar a própria divindade. Ele grita, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Nossa, me arrepia só de falar. Mas me tira uma dúvida, como aquela matemática invisível das sílabas que discutimos no início atua nesse poema específico? Porque, lendo esse trecho em voz alta, parece que o próprio texto perde a estabilidade, a gente fica quase sem fôlego. Exatamente o que acontece. A métrica se adapta ao desespero da cena. Nos momentos de agonia, quando ele descreve a dança forçada sobre o açoite, o ritmo das sílabas acelera vertiginosamente. Os acentos tônicos mudam de lugar. Mudam. Eles caem em posições que simulam batidas rápidas. O leitor sente a falta de ar, o balanço nauseante do navio e até o estalo seco do chicote na própria língua ao declamar os versos. É uma tecnologia rítmica usada para causar desconforto físico em quem lê. Genial. E a crítica do Castro Alves não para no convés do navio, né? Ele olha para cima, para o mastro, e vê o auriverde pendão, a bandeira do Brasil balançando ali. Esse é o momento de maior denúncia. Ele acusa a nação de usar esse símbolo, que deveria ser de glória e liberdade, como uma mortalha, um pano para encobrir a infâmia, a conivência e a covardia de um país inteiro com a escravidão. É uma estrutura literária muito sólida e implacável, sendo usada para atacar um sistema igualmente rígido e cruel. Exatamente. O poema é um soco perfeitamente calculado. Radicalmente. E a literatura acompanha. A gente sai dessas correntes de ferro explícitas, dos sistemas autoritários óbvios dos navios negreiros, e mergulhamos no mundo onde as correntes passam a ser psicológicas e invisíveis. A própria ideia de estrutura começa a derreter. É o fim das grandes certezas. A entrada de cabeça no pós-modernismo. E para explicar essa transição maluca, as fontes usam muito o conceito de modernidade líquida do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman. Mas, na prática, como exatamente esse conceito de liquidez funciona? Isso levanta uma questão importante sobre como vivemos hoje. O Bauman enxerga que o mundo anterior, esse dos séculos passados que a gente estava discutindo, era feito de instituições sólidas. Coisas que não mudavam tão fácil. Isso. Casamentos duravam a vida toda. Carreiras eram construídas numa única empresa até o sujeito se aposentar. Ideologias políticas eram defendidas até a morte. Havia uma estrutura firme, mesmo que essa estrutura fosse muitas vezes opressora.
E hoje em dia, Nos nossos tempos modernos, os chamados tempos líquidos, a solidez virou sinônimo de prisão. O indivíduo contemporâneo tem um pavor genuíno de assumir compromissos definitivos a longo prazo. o famoso medo do compromisso. Exatamente, porque assumir um vínculo de longo prazo assusta. Significa fechar as portas para dezenas de outras oportunidades novas que podem surgir amanhã no seu feed ou na sua vida. Ou seja, a liberdade vira o medo de ficar preso a qualquer coisa, as relações amorosas, os empregos, os laços com a comunidade, tudo se torna descartável e fluido, totalmente líquido. E a arte é o reflexo da sociedade. Então, como é que uma sociedade que não consegue se fixar em nada, que tem medo do compromisso, produz literatura? O que eles escrevem? A resposta das nossas fontes é que a literatura passa a espelhar justamente essa fragmentação. Ela abandona o herói cheio de certezas e passa a retratar a falta de respostas absolutas. A arte vira multifacetada e cheia de crises existenciais. O material destaca 4 obras brilhantes que mapeiam muito bem essa angústia líquida. A primeira é o clássico O Alto da Compadecida, do genial Ariano Suassuna. E o que o Suassuna mostra ali no sertão de O Alto da Compadecida é o colapso do sistema rígido na prática. Onde a solidez não chega. Exato. As instituições sólidas que deveriam proteger o cidadão, como o Estado, a justiça e as políticas públicas, simplesmente evaporam no calor do Nordeste. Elas não existem para os miseráveis. E é nesse vácuo total de poder e proteção que nasce a figura do João Grilo. Para mim, ele é a própria essência da liquidez adaptativa. Sem dúvida. Como o sistema falha miseravelmente com ele, ele também não se prende a regras morais rígidas. Ele usa a sagacidade, a mentira rápida, a malandragem instantânea para sobreviver só mais um dia. O João Grilo é fluido porque a sobrevivência na miséria extrema não permite que ele faça planejamentos sólidos de longo prazo. É uma adaptabilidade forçada pela ausência total de estrutura. Muito diferente do que ocorre na segunda obra analisada, que foca no realismo mágico. Estou falando do conto O Ex-Mágico, do Murilo Rubião. Esse conto é um delírio maravilhoso e assustador. Muito assustador, porque aqui a liquidez ataca a própria identidade física do protagonista. O personagem é um mágico que, de repente, perde o controle sobre os seus próprios truques. A magia passa a acontecer sem que ele queira ou comande. O que deve ser o maior pesadelo de um mágico. Total. E em um ponto de completo desespero, para fazer essa anomalia parar, ele toma uma atitude extrema. Ele corta as próprias mãos. Uma mutilação terrível. Sim, mas o que acontece em seguida é bizarro. As mãos simplesmente crescem de novo, como se nada tivesse acontecido. Essa imagem da mão decepada que se regenera é uma das metáforas mais cruas do pós-modernismo e dessa liquidez. Por quê? Porque o mágico tentou resolver um problema existencial profundo, uma insatisfação crônica e interna com quem ele era, cortando uma parte externa e física do próprio corpo. Ele tentou uma solução concreta para um problema subjetivo. Exato. Mas o vazio não está no físico. O vazio está na essência. As mãos que crescem de novo provam que não existem soluções fáceis e concretas para as fraturas emocionais. Na modernidade líquida, o indivíduo está em constante mutação e conflito consigo mesmo. E mutilar a superfície não apaga a confusão interna, né? A forma do corpo deixa de ser definitiva. A própria realidade perde a solidez. Que é o que a gente vê também na terceira obra, o conto da Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Nossa, esse conta de gelar a espinha. O enredo parece super corriqueiro de início. Um rapaz insiste em um último encontro com a ex-namorada. Algo bem comum. Super normal. Ele a leva para um cemitério antigo e abandonado, sob um pretexto inocente de mostrar o túmulo de uma prima distante chamada Maria Emília. Eles caminham pelo mato, conversam, entram num jazigo escuro. E aí vem o bote. Sim. Quando a garota risca um fósforo para conseguir enxergar no breu lá dentro, ela lê a lápide. A tal prima morreu há mais de 100 anos. Séculos atrás. É um choque de realidade. Ou melhor, da quebra dela.
O chão da narrativa realista simplesmente desaba debaixo dos pés de quem lê, revelando um terror fantástico e insólito. O leitor perde totalmente a âncora do que é real e do que é loucura ali dentro daquele jazigo. Essa quebra de expectativa é a marca registrada do tempo líquido. Você não pode mais confiar em narrativas lineares e seguras. Tudo pode desmoronar num segundo. E por fim, o material traz o Moacir Scliar com o livro Eu Vos Abraço Milhões. É aqui que o perfil do homem moderno delineado pelo Bauman encontra seu espelho perfeito. Através do protagonista, o Valdo. Isso. A trama acompanha o Valdo desde a juventude, narrando o envolvimento dele com a ideologia comunista, a criação de grandes ilusões de pertencimento e de salvar o mundo, e, claro, o choque brutal com as desilusões esmagadoras que vêm logo a seguir. E vale fazer aqui aquele mesmo aviso de imparcialidade sobre o tom da nossa análise para quem acompanha a nossa imersão. Claro, muito bem lembrado. A presença dessa jornada ideológica e o contato do personagem com o comunismo no livro são descritos pelas nossas fontes como o motor do conflito do personagem na ficção. Apontar as frustrações do Valdo com essa ideologia não funciona aqui como panfleto de crítico de louvor a espectros políticos de direita ou esquerda. De jeito nenhum. É só a descrição do enredo da obra. Exato. Funciona como a crônica de um homem buscando desesperadamente algo sólido no qual se apoiar. Uma ideologia para chamar de sua. E essa busca acaba fracassando no final das contas, certo? Totalmente. Porque o Valdo mergulha no movimento buscando respostas definitivas para o sofrimento do mundo e para o seu próprio vazio interno. Mas as ideologias prontas, quando colocadas na prática caótica da vida líquida, frequentemente derretem. Elas não dão conta da complexidade humana moderna. Ele termina não como um herói de convicções férreas e inabaláveis, mas como um indivíduo esmagado por crises existenciais. Ele termina cercado de dezenas de perguntas e praticamente nenhuma resposta que se sustente por muito tempo. E isso levanta grande reflexão sobre o papel da literatura contemporânea. O herói moderno, na arte, não é mais aquele guerreiro que vence o dragão. É aquele que tenta sobreviver ao próprio reflexo. Exatamente. É o cara que tenta descobrir quem ele é num mundo onde as regras e as certezas mudam todos os dias. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente olhar para trás, começamos a nossa exploração mergulhando nas engrenagens ocultas e matemáticas da poesia. O fôlego milimetrado dos decassílabos. As vogais se abraçando para criar a pulsação do verso. Vimos como Cruz e Souza ergueu muros de perfeição métrica no simbolismo para não ser devorado pelos lutos pesados e pelo preconceito estrutural da época dele. Testemunhamos como Castro Alves calibrou a batida dessas mesmas sílabas para reproduzir o balanço nauseante de um navio negreiro e o estalo de um chicote, gravando para sempre na literatura a face mais sombria do nosso passado. E, por fim, desembarcamos no caos absoluto da modernidade descrita pelo Bauman, onde figuras como João Grilo, mágicos mutilados e homens cheios de perguntas vagam por uma sociedade que aparentemente desaprendeu a construir alicerces que durem mais do que um momento. É uma jornada intensa e que expõe um contraste que não podemos ignorar. Qual contraste? As gerações passadas, mesmo quando estavam diante dos piores pesadelos históricos ou das dores pessoais mais excruciantes, elas recorreram a estruturas rígidas e sólidas, como as regras imutáveis de um soneto alexandrino, por exemplo. Eles usavam isso para processar e suportar o trauma. Mais do que suportar, para documentar essas experiências. Havia uma necessidade visceral de erguer monumentos artísticos que desafiassem o tempo, obras que ficassem de pé como pedras testemunhais de que eles existiram e sofreram. Eles escreviam para não serem apagados da história. Perfeito. Mas hoje, se a tese do Zygmunt Bauman for levada às últimas consequências, nós habitamos uma sociedade líquida, uma cultura que tem um pavor profundo e patológico da permanência. Que recusa laços de longo prazo e que prefere o consumo rápido, aquilo que é descartável. Isso. Então, o pensamento provocativo que fica é o seguinte: se nós não construímos mais monumentos artísticos sólidos, pelo medo crônico de nos comprometermos com uma ideia duradoura, o que será do nosso legado coletivo? É uma excelente pergunta. Será que a nossa era, que é
tão focada no agora, no instantâneo, deixará âncoras suficientes para que as futuras gerações compreendam as nossas dores e angústias? Ou as nossas histórias, os nossos traumas e os ideais mais urgentes vão simplesmente evaporar no ar? Substituídos pela próxima atualização de um feed digital. É um pensamento bem cômodo, para dizer o mínimo. A pintura e a velocidade do nosso tempo são hipnotizantes, claro. Tudo brilha e muda de cor a cada segundo. Mas é tudo efêmero. Mas se a gente esquecer de forjar essas engrenagens poéticas e narrativas que resistam à corrosão do tempo, talvez o motor de tudo que somos pare de funcionar sem que a gente fechar os olhos. O nosso legado desaparece. Exatamente. A arte precisa de solidez para durar. Bom, muito obrigada a todo o nosso público que nos acompanhou do começo ao fim nesta profunda exploração. Foi incrível. Eu que agradeço. Foi uma ótima análise. E para quem nos ouve, na próxima vez que esbarrarem em um verso ou em uma história, em meio a essa correria e caos do dia a dia, parem um segundo, só um segundo, para escutar as engrenagens silenciosas girando sobre as palavras. Até a nossa próxima imersão.